Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada, justificada mediante a fé. Em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. É o Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue, Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia, porque está escrito, Hebreus 10:14, que Cristo, por uma única oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Creia em Cristo e, como diz as Escrituras, e fuja de toda e qualquer contradição à verdade do Evangelho depois da cruz, e fuja de pregações de pregadores que pregam mensagens que estejam antes da cruz. Creia e viva o único e poderoso Evangelho depois da cruz. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho, da justiça, da fé, o Evangelho depois da cruz, no qual nele eu vivo firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos falar um pouco mais a respeito do poderoso Evangelho depois da cruz. Não também deixando de falar a respeito do falso Evangelho que é antes da cruz. É o Evangelho que não apresenta o homem e a mulher de Deus perfeitos em Cristo, mas sim o Evangelho depois da cruz. Este sim apresenta o homem e a mulher de Deus perfeitos em Cristo. Creia, porque assim está escrito. Giselmo, então existe o Evangelho depois da cruz? Sim, é o Evangelho depois da crucificação. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 a 5, afirma que a pregação dele não consistia em persuasão de palavras de sabedoria, se referindo à sabedoria humana ou à sabedoria natural. E ele diz que quando ele esteve no meio daqueles que ele era enviado a pregar, ele não queria saber de outra coisa ou de qualquer outra manifestação, senão somente do Cristo e este crucificado. E a palavra diz que este Evangelho do Cristo crucificado faz com que a nossa fé esteja apoiada não em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Confira estas verdades em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. E a palavra deixa bem claro que o Evangelho depois da cruz é um Evangelho de simplicidade, pureza devidas a Cristo. Está escrito em 2 de Coríntios, no capítulo 11, versículos 1 a 3. A palavra deixa bem claro que todo e qualquer evangelho que tenta nos tirar da simplicidade, da pureza devida a Cristo é o evangelho de maldição, é um evangelho que está antes da cruz e não depois da cruz. E muitos estão aí tentados pelos falsos pregadores ou pregadoras a viver um evangelho de cobranças, seja por obras, seja por sacrifício, seja de campanha disto ou campanha daquilo, seja de toda e qualquer manifestação que se caracteriza obras ou sacrifício. Este não é o evangelho ordenado
aos apóstolos pelo próprio Cristo, principalmente Paulo, o principal apóstolo, ministro deste evangelho, o evangelho depois da cruz. Gisel, então, se o crente que se diz convertido a Cristo, uma vez que ele está em Cristo, ele tem que pagar preço? Não. A Bíblia diz que todo preço Cristo já pagou por nós. A palavra diz em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Versículos 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e recebessem por fé o Espírito prometido. Então, Giselmo, de onde surgiram estes pregadores e estas pregações que traz o crente para antes da cruz? Lugares que se chamam igreja, que estão tendo reuniões para expulsar demônios de crente. Que absurdo! Quando a palavra de Deus diz que nós não temos mais nenhuma dívida com as trevas. A palavra diz que Cristo, sim, foi o nosso substituto, no sentido de que nós tínhamos uma dívida eterna de pecado com Deus, mas Cristo veio e perdoou toda esta dívida. A palavra diz que em Adão nós nos tornamos pecadores e inimigos de Deus. Em Cristo nós nos tornamos justos e amigos e filhos de Deus. A palavra está escrita em Romanos, no capítulo 5, versículos 17, que diz: os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, sim, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, toda pregação que nega as sãs palavras de Cristo, do Evangelho, da justiça da fé, do Evangelho depois da cruz, não pode ser chamado ou reconhecido por nome de Evangelho. Giselmo, mesmo que um anjo, ou mesmo que apóstolo pregar, o que a Bíblia fala a este respeito? A Bíblia diz que é para a gente considerar como anátema, ou mesmo evangelho de maldição. Confira esta verdade em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 em diante, que diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, a palavra deixa bem claro que há um só evangelho, é o evangelho da graça de Deus. Paulo diz aqui: aquele que vos chamou na graça de Cristo. Diz a palavra que o outro evangelho, que no qual não há outro, disse Paulo, mas do falso evangelho que está antes da cruz, é um evangelho que perturba a mente do crente e perverte a fé que temos em Cristo Jesus. E Paulo afirma que este evangelho depois da cruz tanto tem o selo da bênção de Deus como a garantia e a aprovação de Deus para o seu enviado, que ele chega a dizer que ainda se um anjo vindo do céu ou eles mesmos pregassem um evangelho que fosse diferente deste evangelho que a Bíblia chama o evangelho do Cristo crucificado, a palavra diz: seja anátema, seja maldito. Então, fuja
de todo e qualquer pregador ou pregação, mesmo que estejam travestidos de nome de pastor, ou apóstolo, ou profeta ou profetisa, fuja dos tais que têm como intuito de pregar um falso evangelho que está antes da cruz. Um evangelho que as escrituras proíbe até mesmo se um anjo descer do céu e pregar algo diferente que foi pregado pelos apóstolos e principalmente por Paulo, o principal ministro encarregado deste evangelho. Então, Giselmo, todos que vivem um evangelho antes da cruz, o que é que eles vivem? Segundo as escrituras, maldição. É um crente que não tem a certeza da sua salvação. É um crente que vive e quer pagar um preço, o preço que já foi pago pela sua salvação e pela sua justificação. É um crente que quer sempre estar procurando cultos de revelações, cultos de profecia, culto disto, culto daquilo, porque não conhece que há um falso evangelho que está antes da cruz e que perverte a fé dos eleitos em Cristo. Cuidado, porque este tal evangelho não fortalece a tua fé. Pelo contrário, ela perverte a tua fé, negando que Cristo já veio e já pagou todo o preço, nos dando nele mesmo a justificação, o eterno perdão dos nossos pecados e nos dando nele a certeza da nossa salvação. Cuidado, fuja dos falsos evangelhos que estão antes da cruz, e creia e viva no evangelho depois da cruz, pregado por aqueles que dão total glória a Deus pelo sacrifício perfeito de Cristo a nosso favor. Pense nisso, igreja, graça e paz.